Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman aqui, muito feliz, muito contente, porque esse mês de outubro, essa reta final de outubro, também é a reta final da gente comemorar os 4 anos do canal, não é? Em 6 de novembro a gente vai completar 4 anos do canal, 4 anos com muito conteúdo, e olha só, para essa comemoração eu preparei um material especial para você que está me acompanhando, aliás, para você no YouTube, que chegamos a 2.000 inscritos, muito obrigado e vamos rumo aos 3.000 agora, esperando mais gente poder nos acompanhar, falando sobre atividade física, saúde e ciência. Olha só, o que é a proposta? Montei uma trilha do conhecimento. Passei todos os meus vídeos do meu canal, são muitos vídeos, são mais de 170 vídeos, nos quais eu selecionei aqueles que tinham relação com o assunto obesidade e emagrecimento. Montei uma sequência de vídeos, fiz uma playlist, vou colocar essa playlist aqui, o link dela aqui na descrição, você pode maratonar ela e assistir todas, e além disso, eu fiz um conteúdo especial para ti para assistir aqui, tá bom? Então, vai ser um material diferente, eu quero que tu assista e me diga se tu gostou ou não. Se você gostou, vou preparar mais um material, tenho mais 2 ideias interessantes de uma trilha legal, e eu quero que tu venha comigo, tá bom? Vem comigo! Olha só, vou trazer a minha tela aqui. E a ideia é o seguinte, né? Como eu falei, nós no dia 6 de novembro a gente comemora o primeiro vídeo que a gente colocou no canal, pós-pandemia, ali no meio da pandemia ainda, e a galera da graduação gostou da ideia e devagarinho a gente começou trazendo informação e hoje a gente está do jeito que está. Então, quero realmente agradecer cada um de vocês aí que tem me acompanhado nesses 4 anos. E vamos seguir aí trabalhando em prol da ciência, em prol de um conhecimento de qualidade, sempre pensando em atividade física, saúde e ciência, tá bom? Vamos lá? Olha só, a ideia é revisar, né, e organizar os principais conteúdos aqui do canal. No total foram selecionados 21 vídeos, então você pode maratonar esses vídeos aí. Certamente a gente está falando aí com mais de 3 horas de duração e com certeza vai te ajudar. Vamos lá. Primeiro tópico é fundamentos do balanço energético. Esse vídeo aqui, na verdade, é um Prática Consciência, o episódio 10, que fala um pouco sobre o balanço energético, né? Esse conceito de balanço energético, calorias consumidas versus gastas, é um jeito muito simplista de entender as coisas. Não é bem assim. Nós temos vários fatores, né, como a termogênese, a eficiência metabólica dos alimentos, né, a qualidade da dieta, questões hormonais que interferem. Então, primeiro, a gente entender que o balanço energético, somar calorias consumidas e gastas, é uma coisa muito simplista que pode não dar a real dimensão da questão de emagrecimento. E aí a gente vai para um tópico que sempre foi, né, a pergunta de 1 milhão de likes, né? Exercício físico emagrece? Tenho 2 vídeos, o vídeo número 2, meu segundo vídeo, e também em comemoração do 3º ano, o vídeo 105, falando que o exercício por si só não é tão efetivo. As alterações não são tão significativas. Estamos falando em questões de redução de 3 quilos de redução. Mas, quando acompanhado de restrição calórica, sim, ele é funcional. O exercício por si só ele é crucial na parte da saúde metabólica, da nossa saúde cardiovascular, principalmente pensando em manter a massa magra e, com isso, o bem-estar geral. Então, combinar dieta com exercício é o ponto-chave. Ficar isolado no exercício pode não ser uma estratégia tão significativa. Afinal de contas, como é que esse exercício impacta no nosso metabolismo basal? Um vídeo artigo 112 a gente fala sobre isso, né? E mostra que o exercício de força e de alta intensidade, sim, ele pode levar a um pequeno aumento do metabolismo basal, né? Você ganha mais massa muscular e com isso você se torna metabolicamente mais ativo, né? Mas importante que se entenda, o efeito é pequeno. A gente está falando de 50, 70 calorias diárias. Então, não é uma magnitude tão grande assim. 50, 70 calorias é uma maçã pequena, é uma fatia de pão integral. Então, fique ligado que simplesmente aumentar massa muscular não lhe garante a possibilidade de fazer altas ingestas calóricas. Na sequência, eu falo, essa aula aqui ficou muito legal, gente. É um pouquinho, não é só sobre queimar gordura, não é só sobre o método 12-3-30, mas é entender como é que a gente usa gordura, como é que a gente usa a glicose no nosso corpo, né? Porque
queimar gordura durante o exercício, em exercício de menor intensidade, não significa emagrecer a longo prazo. O conjunto da obra é muito mais amplo, então é importante que a gente entenda isso. O corpo vai acabar regulando esse substrato, basicamente dependendo da intensidade e da duração desse esforço. Então, só pensar em fazer uma caminhada porque gasta mais gordura, isso não significa que você vá efetivamente emagrecer, tá bom? Depois a gente fala um pouco sobre as influências metabólicas e alguns mitos. Aqui eu sugiro um livro muito bacana, que me deixou muito curioso para várias opções, o livro chamado 10% Humano, falando sobre a importância da nossa microbiota intestinal, a flora intestinal, o quanto ela está ligada ao nosso metabolismo, né? E, consequentemente, ao ganho de peso. Então, os antibióticos foram marcantes nesse processo da nossa evolução em termos de saúde, mas eles trouxeram algumas sequelas, principalmente em relação a essa microbiota. Então, sugiro assistirem o vídeo e vocês vão ficar muito curiosos, tenho certeza que esse livro vai ser uma boa leitura para você. Ainda falando um pouco sobre o exercício localizado. Gente, já cansamos de falar, mas o pessoal cansa de insistir com você. Falando sobre que exercício localizado não queima gordura localizada. Isso é um mito fisiológico. Tá? Então, assiste ali o meu Papo Reto 28, escuta o que eu tenho para te dizer lá, que eu tenho certeza que você vai entender um pouco melhor de como a coisa funciona. Porque o nosso organismo acaba metabolizando a gordura de forma sistêmica, não de forma localizada. Né? Então, certamente você fortalece aquela musculatura, mas daí para dizer que a gordura sobre ela vai ser utilizada é um mito bem dos grandes que tenta vender um pouco de coisa para você e certamente quem fica feliz com isso é esse proprietário do produto. Além, com mais profundidade, a gente fala um pouco sobre o exercício de força nessa gordura abdominal, né? Então a gente tem a importância do exercício de força pensando na musculatura, e aqui a gente traz algumas informações a mais. Então, esses dois artigos se complementam e eles podem ser úteis para você entender um pouquinho melhor sobre essa temática. Além disso, uma temática que foi apresentada no artigo 126 é falar como é que nós se comportamos em relação à fome e o exercício físico, né? Como é que isso acontece? De forma geral, o exercício não causa um aumento na fome ou na ingesta calórica, né? De forma geral. Mas alguns sujeitos podem utilizar o exercício como uma forma compensatória, efetivamente começar a comer mais, né? A intensidade do exercício e a regulação hormonal são fundamentais no pós-treino. Então, exercícios mais intensos, com um gasto mais forte de carboidratos, de glicose e glicogênio, podem levar a uma maior necessidade, maior sensação de fome. E, obviamente, é essencial monitorar esse apetite, monitorar a dieta para evitar essa compensação. Certo? 4 anos de canal e olha só, tenho mais um presente. Galera de Lajeado, 16 de novembro, agenda aí. Galera de Caxias, 7 de dezembro, vou trazer meu curso presencial. Eu apresentei esse curso de forma online, um curso que ficou muito legal, a galera curtiu pra caramba e agora nós vamos vir presencialmente nessas duas cidades. Tá? Salva a data e vem comigo. Continuando, o terceiro tópico é tipos de treinamento e o gasto energético. Caminhar ou correr, o que se gasta mais? Né? Então, a estimativa de gasto energético ela é muito complexa, é muito difícil, gente. As pessoas são muito diferentes, a intensidade do esforço, a quantidade de grupo muscular, a duração do esforço, tudo isso influencia no gasto energético. Então é muito difícil a gente ter uma precisão quanto a essa métrica, né? Mas de forma geral, correr vai gastar mais energia do que caminhar devido à sua intensidade, né? E o gasto calórico total é que é determinante nessa história, né? Isso que a gente tem que entender. Independente se ele venha de atividade física habitual, se ele venha de um exercício mais intenso, menos intenso, mais longo ou não, você tem que ponderar tudo isso quando você pensa em gasto energético. E o aeróbico em jejum funciona? No vídeo artigo 85 a gente fala sobre isso, mostrando que ele não é superior a outra técnica. É uma possibilidade que você pode usar, para quem prefere fazer o exercício em jejum, ok, mas não mostra um efeito mais significativo, né? Embora a gente use mais gordura de forma aguda durante a sessão, né? Quando a gente compara estudos crônicos longitudinais, esse resultado não se confirmou, tá? Então, de novo, o que é decisivo no emagrecimento é o déficit calórico, realmente comer menos. Você vai ter que procurar um nutricionista para achar qual é a melhor estratégia para você comer menos. Pode ser que seja só tomando água? Pode. Quantos dias você vai manter?
Você efetivamente vai mudar os seus hábitos com isso ou vai fazer só uma estratégia para ganhar uma semana, 2 de resultado? São questões que devem ser pensadas. 2 vídeos artigos falam sobre o HIIT, né? Como o treinamento HIIT pode influenciar no emagrecimento, né? Isso lá no vídeo artigo 83 e o 147. Então, ambos os treinamentos, aquele contínuo e aquele de alta intensidade, funcionam para emagrecimento, claro que em doses pequenas, né? Promovendo boas adaptações cardiovasculares e a grande vantagem, em menor tempo, o seu treino é mais curto, né? Então, ele promove o mesmo treino. Mas o treino é mais curto, vai gastar menos caloria. Importante entender que o gasto energético muitas vezes acontece pós o exercício, né? O chamado EPOC. Então você continua metabolizando ainda energia pós o exercício. E na soma da quantidade de energia, quando você vê, você tem respostas muito parecidas. Ou seja, a preferência do teu cliente é uma coisa importante na escolha do método e, obviamente, a capacidade do teu sujeito suportar esse exercício. Ainda no vídeo artigo 69, a gente fala sobre várias variáveis que podem influenciar no emagrecimento, pensando de forma específica no treino de força, né? Quais são as variáveis que são efetivas? O treinamento de força, de forma geral, tem um gasto energético bastante limitado, né? Mas ele tem um grande benefício, que é manter a massa muscular. Você, quando faz uma dieta restritiva, você perde gordura, mas você também perde massa muscular. Então, fazer a musculação faz que você não perca tanta massa muscular e mantenha seu metabolismo num estado um pouco melhor, certo? Então, de novo, dieta e déficit calórico são os que são fundamentais da perda de gordura. E o exercício entra como componente pensando em saúde e manutenção de massa magra. No vídeo 64, falamos sobre formas de utilizar cargas e repetições na musculação. O que é melhor, né? Então, nós temos tanto a intensidade, né, representada pela carga, como o número de repetições e séries representado pelo volume, são efetivas, né? Cargas altas, cargas baixas, desde que você tenha um volume total semelhante, né, o tempo total de contração semelhante, você vai ter um gasto energético semelhante. Claro que levando em consideração, muitas vezes, o tamanho de grupos musculares envolvidos. Um exercício de agachamento tem uma quantidade muito maior de grupos musculares do que uma rosca bíceps, por exemplo. Então esse é um critério a ser considerado quando você escolhe estratégias de gastar mais energia. E ainda, outra forma é o método circuito, né? Qual é que é a grande vantagem do circuito? O circuito é aquele que você faz um exercício atrás do outro, né? Uma série atrás da outra, com intervalo reduzido, e aí já está aí, a charada já está matada por aí, né? Reduzir intervalo e fazer mais movimento gera mais gasto energético, né? Então, não que o método em si seja mágico, mas ele simplesmente reduz o tempo que você fica parado e com isso você gasta mais energia, tá? Então, obviamente que escolher o circuito ou um outro método depende muito do objetivo do seu cliente, né? O quanto ele suporta cada método. Então, isso tem que ser pensado, certamente o seu profissional de educação física possa lhe orientar. O item 4 fala sobre suporte e adesão, né? Vídeos que trazem sobre isso. No vídeo 132, né? Fala um pouco sobre a duração, por exemplo, dos treinamentos, o quanto eles são impactantes. De forma geral, nós temos tanto a longo prazo ele tem resultados benéficos, né? Porque ele é mais consistente, ele trabalha na perspectiva de mudança de hábitos, né, do que simplesmente fazer uma coisa rápida e restritiva. Então, mas, de qualquer forma, ambos apresentam resultados, né? Ambos passam por uma mudança de estilo de vida que gera um resultado significativo. A qualidade e quantidade de sono pode influenciar? Bem, a privação, ela pode ser dormir mal, dormir pouco, ela pode comprometer o emagrecimento, né? Tem a questão desregulatória dos hormônios, do apetite, e que pode dar. Mas, né, essa má qualidade, essa quantidade de sono, ela aumenta a resistência à insulina, favorece o acúmulo de gordura, e dormir bem parece ser uma boa estratégia. Embora que não é determinante, né, gente? Simplesmente dormir não vai lhe garantir que você vai emagrecer. Mas estar bem dormido vai garantir que você possa fazer as outras coisas com melhor qualidade. Sugiro que assista esse vídeo, ficou um material muito bacana. Ainda no vídeo 128 a gente fala um pouco sobre tecnologias, né? Funciona ou não funciona para o emagrecimento? Então, monitorar
o que acontece, né, é importante, principalmente pensando na adesão. São ferramentas que nos ajudam a ter uma ideia, uma estimativa de gasto calórico, de quanto você fez exercício, e traz uma consciência da pessoa. Diz, hoje é um dia que eu me movimento menos, hoje eu me movimento mais, hoje foi mais intenso, hoje foi menos, né? Mas elas são auxiliares, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a utilização excessiva pode ter um efeito contrário, né? Você se sentir pressionado e não querer mais fazer nada. Então, use com controle, use com parcimônia a utilização desses aplicativos para que você possa ter resultado. Da mesma forma, isso é verdadeiro na prática de atividade física, né? A gente falou um pouco lá sobre específico sobre emagrecimento, mas aqui falando sobre atividade física em pessoas obesas, também tem se mostrado eficaz, tem se mostrado que torna as pessoas mais ativas, né? Esse monitoramento, esse feedback em tempo real, faz um incentivo e ela é aliada na mudança. Mas, de novo, né? Ela é aliada, ela não é fator preponderante. Então, muito cuidado na sua análise. E para fechar, né, gente, eu trago uma live, né? A live que eu fiz com a minha querida professora doutora Anne Streb, falando sobre exercício físico e obesidade, onde muito que a gente falou aqui, a gente reforçou, né, da mudança do estilo de vida, né, trazendo as alterações importantes que o exercício traz, pensando em saúde, não exclusivamente na obesidade, e ainda, né, da importância do trabalho multidisciplinar, do nutricionista, do médico, do psicólogo, estarem junto nesse processo de atendimento, tá bom? Algumas aplicações práticas para fechar essa trilha aqui. Quero saber, tá aí, curtiu? Tá gostando da trilha? Um resumão do que a gente falou durante esses 4 anos? Olha só que capricho, hein? Emagrecimento é multifatorial, depende do déficit calórico, mas de outros aspectos hormonais, sono, microbiota, um monte de coisa. Por isso está tão complicado de se combater a obesidade. Eu sempre falo assim, faço uma analogia com a dor lombar, né? Dor lombar, a grande maioria das dores lombares, elas são inespecíficas, ou seja, a gente não sabe de onde vem a dor. Se a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe como tratar. Nós temos um problema muito semelhante com a obesidade. A obesidade tem vários fatores e a gente não sabe qual para cada sujeito é mais importante. Alguns podem se beneficiar muito com o exercício físico, outros não. Outros se beneficiam mais com a nutrição, outros se beneficiam mais usando um medicamento, outro fazendo isso ou aquilo. Então, é muito complicado. A gente tem uma doença multifatorial e, como tal, tem que ser atacada de forma multifatorial. Observar que a qualidade é fundamental nos treinamentos, a qualidade da alimentação, né? A qualidade do treinamento são fundamentais, né? Não basta só pensar em quantidade, mas a qualidade, principalmente pensando em alimentos ultraprocessados, principalmente em alimentos altamente energéticos. Não existe perda de exercício localizado, né? Infelizmente, né? Existem outras técnicas que estão no mercado, muitas delas ainda sendo testadas, nem todas apresentando efetividade. Fique muito ligado. Vá atrás de alguém que entenda de ciência para validar esse método antes de você gastar seu tempo e principalmente o seu dinheiro. Ou melhor, o contrário, né? Gastar o seu dinheiro e principalmente o seu tempo. Aeróbico de jejum tem um efeito limitado, ele é tão efetivo quanto o aeróbico estado alimentado, né? Porque o importante é o gasto calórico total diário. E dieta tem maior impacto no déficit, né? A alimentação é fator preponderante, né? Conseguir mudar o estilo de vida, os hábitos quanto à alimentação é o que faz com que a gente possa ser efetivo, né? Claro que exercício físico no aspecto de preservação de massa muscular é um aspecto interessante. Ainda ter consistência e sustentabilidade é o que faz você alcançar um resultado. Conseguir manter um hábito durante um longo período de tempo é o que pode te trazer um resultado satisfatório. O treinamento de força contribui de uma forma modesta em termos de gasto calórico, em termos de aumento do metabolismo basal, mas principalmente ele consegue preservar a massa muscular. Este é o grande. E essa massa muscular não só pensando no aspecto energético, mas também na funcionalidade. Você perde massa muscular, você perde força. Você perde força, você perde capacidade de fazer suas atividades do dia a dia. Então o processo de dieta, ele às vezes é muito complicado também por conta disso. O HIIT é uma opção eficiente, funciona, mas não tem mostrado um grande benefício adicional, a não ser o tempo que você consegue reduzir a sua sessão. Sono e controle da fome são aspectos importantes, né? Você precisa estar bem descansado para poder ter uma boa prática
de atividade física, uma boa capacidade mental de tomar decisões. E a tecnologia, com certeza, é uma estratégia de apoio, né, importante por meio dos usos aplicativos e outras estratégias. Gente, 4 anos, lembrando, hein, 16 de novembro em Lajeado, 7 de dezembro em Caxias, vou estar levando meu curso presencial. 4 anos de canal, muito obrigado quem me acompanhou até aqui. Tenho certeza que tenho feito um trabalho com muita dedicação, com muita seriedade, né? Estamos aí chegando no dia 6 de novembro para completar esse 4º ano do canal. Gostou da trilha? Eu quero saber se tu gostou. Comenta aqui, porque se você gostou, vou fazer outras trilhas, trazendo outras temáticas que o canal tem abordado durante esse período todo, tá bom? Um forte abraço a todos e até mais.